Rendição absoluta, por André Murray. Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, cavalos e carros, e subiu, sitiou Samaria e guerreou contra ela. E enviou mensageiros à cidade de Acabe, rei de Israel, e lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, também as tuas mulheres e os teus filhos, os mais formosos são meus. Então respondeu o rei de Israel e disse: Meu senhor, ó rei, conforme a tua palavra, eu sou o teu e tudo o que tenho. 1 Reis, capítulo 20, versículo do 1 ao 4. Acabe deu o que lhe foi pedido por Ben-Hadad. Rendição absoluta. Quero usar essas palavras: Meu senhor, ó rei, segundo a tua palavra, sou teu e tudo o que tenho, como as palavras de rendição absoluta com as quais todo filho de Deus deve se entregar ao seu Pai. Já ouvimos isso antes, mas precisamos ouvir com muita clareza. A condição para a bênção de Deus é a rendição absoluta de tudo em suas mãos. Louvado seja Deus! Se nossos corações estiverem dispostos a isso, não há fim para o que Deus fará para nós e para a bênção que Ele concederá. Rendição absoluta. Deixe-me dizer de onde tirei essas palavras. Eu mesmo a usei com frequência, e você já as ouviu inúmeras vezes. Mas certa vez, na Escócia, eu estava em um grupo onde conversávamos sobre a condição da Igreja de Cristo e qual é a grande necessidade da Igreja dos crentes. Havia em nossa companhia um piedoso obreiro cristão que tinha muito a fazer no treinamento de outros obreiros para Cristo, e perguntei-lhe qual, na sua opinião, era a grande necessidade da igreja, a mensagem que deveria ser pregada. Ele respondeu com muita calma, simplicidade e determinação: a entrega absoluta a Deus é a única coisa. Essas palavras me impactaram como nunca antes. E aquele homem começou a contar como, nos obreiros cristãos com quem teve que lidar, ele descobriu que, se fossem íntegros nesse ponto, estariam dispostos a ser ensinados e ajudados e sempre melhorariam, enquanto outros que não eram íntegros frequentemente voltavam atrás e abandonavam o trabalho. A condição para obter a plena bênção de Deus é a entrega absoluta a Ele. E agora, desejo, pela graça de Deus, transmitir-lhes esta mensagem: que o seu Deus no céu responde às orações que vocês oferecem pedindo bênçãos para si mesmo e para aqueles ao seu redor com esta única exigência: vocês estão dispostos a se entregarem totalmente às suas mãos? Qual será a nossa resposta? Deus sabe que há centenas de corações que o disseram e há centenas mais que anseiam por dizê-lo, mas dificilmente ousam fazê-lo. E há corações que o disseram, mas que ainda assim falharam miseravelmente e que se sentem condenados porque não encontram o segredo do poder de viver essa vida. Que Deus tenha uma palavra para todos. Deixe-me dizer antes de tudo que Deus exige isso de nós. Deus espera sua renda. Sim, Ele tem seu fundamento na própria natureza de Deus. Deus não pode fazer de outra forma. Quem é Deus? Ele é a fonte da vida, a única fonte de existência, poder e bondade. Em todo o universo, não há nada de bom que não seja o que Deus opera. Deus criou o sol, a lua, as estrelas, as flores, as árvores e a grama. Não estão todas absolutamente rendidas a Deus? Não permitem que Deus opere neles exatamente o que lhe agrada? Quando Deus veste o lírio com sua beleza, ele não está entregue, rendido, entregue a Deus enquanto ele opera nele sua beleza? E os filhos redimidos de Deus?
Você consegue pensar que Deus pode realizar sua obra se houver apenas metade ou parte dela entregue? Deus não pode fazê-lo. Deus é vida, amor, bênção, poder e beleza infinita. E Deus se deleita em comunicar-se a cada criança que está preparada para recebê-lo. Mas a essa única falta de entrega absoluta é exatamente o que impede Deus. E agora ele vem e, como Deus, ele a reivindica. Você sabe, na vida diária, o que é entrega absoluta. Você sabe que tudo que tem que ser entregue ao seu objetivo e serviço especial e definido. Eu tenho uma caneta no meu bolso, e essa caneta está totalmente entregue à única obra da escrita. Essa caneta deve estar totalmente entregue à minha mão se eu quiser escrever corretamente com ela. Se outra pessoa segura parcialmente, eu não consigo escrever corretamente. Este manto me foi entregue completamente para cobrir meu corpo. Este edifício foi inteiramente entregue aos serviços religiosos. E agora, você espera que, em seu ser imortal, na natureza divina que você recebeu pela regeneração, Deus possa realizar sua obra todos os dias e a cada hora, a menos que você esteja inteiramente entregue a Ele? Deus não pode. O templo de Salomão foi totalmente entregue a Deus quando foi dedicado a Ele. E cada um de nós é um templo de Deus, no qual Deus habitará e operará poderosamente sob uma condição: a entrega absoluta a Ele. Deus a reivindica. Deus é digno dela, e sem ela, Deus não pode realizar a sua obra abençoada em nós. Deus não apenas a reivindica, mas Ele mesmo a realizará. Deus realiza sua renda. Tenho certeza de que há muitos corações que dizem: "Ah, mas essa entrega absoluta implica tanto." Alguém diz: "Oh, eu passei por tantas provações e sofrimentos, e ainda resta tanto da vida do ego. Não ouso enfrentar a renúncia total, porque sei que isso causará tantos problemas e agonia." Ai, ai, que os filhos de Deus tenham tais pensamentos sobre ele, pensamentos tão cruéis. Venho com uma mensagem para aqueles que estão com medo e ansiosos. Deus não pede que você faça a entrega perfeita em sua força ou pelo poder de sua vontade. Deus está disposto a operá-la em você. Não lemos? É Deus quem opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Este edifício é inteiramente dedicado a serviços religiosos. E agora, você espera que, em seu ser imortal, na natureza divina que recebeu pela regeneração, Deus possa realizar sua obra todos os dias e todas as horas, a menos que você esteja inteiramente entregue a Ele? Deus não pode. Não lemos? É Deus que opera em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. E é isso que devemos buscar: prostrar-nos diante de Deus, até que nossos corações aprendam a crer que o próprio Deus eterno virá para remover o que está errado. Ele vencerá o que é mal e realizará o que é agradável aos seus olhos abençoados. O próprio Deus realizará isso em você. Observe os homens do Antigo Testamento, como Abraão. Você acha que foi por acaso que Deus encontrou aquele homem, o pai dos fiéis e amigo de Deus? Você acha que foi o próprio Abraão, a parte de Deus, que teve tanta fé, tanta obediência e tanta devoção? Você sabe que não é assim. Deus o ressuscitou e o preparou como um instrumento para a sua glória. Deus não disse a Faraó: "Para isso te levantei, para mostrar em ti o meu poder." Êxodo capítulo 9, versículo 16. E se Deus disse isso dele, Deus não dirá muito mais de cada um dos seus filhos? Oh, eu quero encorajá-lo e quero que você deixe de lado todo medo.
Venha com esse desejo fraco. Se houver o medo que diz, meu desejo não é forte o suficiente. Não estou disposto a tudo o que possa vir e não me sinto ousado o suficiente para dizer que posso conquistar tudo. Eu imploro a você, aprenda a conhecer e confiar em Deus agora. Diga, meu Deus, estou disposto a que me faças disposto. Se houver algo que me impeça, ou qualquer sacrifício que você tenha medo de fazer, venha a Deus agora e prove quão gracioso seu Deus é. Não tenha medo de que Ele ordene de você o que Ele não concederá. Deus vem e se oferece para operar essa entrega absoluta em você. Todas essas buscas, anseios que estão em seu coração, eu lhe digo, são a atração do ímã divino, Cristo Jesus. Ele viveu uma vida de entrega absoluta. Ele tem posse de você. Ele está vivendo em seu coração pelo Espírito Santo. Você o impediu e o impediu terrivelmente, mas ele deseja ajudá-lo e a se apossar dele completamente. E ele vem, o atrai agora por sua mensagem e palavras. Você não virá e confiará em Deus para operar em você essa entrega absoluta a Ele? Sim, bendito seja Deus. Ele pode fazê-lo e o fará. Deus não apenas reivindica e opera, mas também o aceita quando o apresentamos a Ele. Deus aceita sua renda. Deus opera no segredo do nosso coração. Deus nos incita, pelo poder oculto do seu Espírito Santo, a vir e falar sobre isso. E temos que trazer e entregar a Ele essa entrega absoluta. Mas lembre-se, quando você vem e traz a Deus essa entrega absoluta, ela pode, no que diz respeito aos seus sentimentos ou à sua consciência, ser algo de grande imperfeição. Você pode duvidar, hesitar e dizer, é absoluta? Mas, lembre-se de que houve uma vez um homem a quem Cristo disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. E seu coração se atemorizou e ele clamou, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos capítulo 9, versículo 24. Essa foi uma fé que triunfou sobre Satanás e o espírito maligno foi expulso. E se você vier e disser, Senhor, eu me entrego em absoluta rendição ao meu Deus, mesmo que o faça com o coração trêmulo e com a consciência, não sinto o poder, não sinto a determinação, não sinto a segurança, ela terá sucesso. Não tenha medo, mas venha, assim como você está. Mesmo em meio ao seu tremor, o poder do Espírito Santo operará. Você ainda não aprendeu a lição de que o Espírito Santo opera com grande poder, enquanto do lado humano tudo parece frágil? Observe o Senhor Jesus Cristo no Getsêmani. Lemos que ele, pelo Espírito Eterno, Hebreus capítulo 9, versículo 14, ofereceu-se em sacrifício a Deus. O Espírito Todo-Poderoso de Deus o capacitava a fazê-lo, e, no entanto, quanta agonia, medo e profunda tristeza o dominaram, e como ele orou. Externamente, você não vê nenhum sinal do grande poder do Espírito, mas o Espírito de Deus estava lá. E mesmo assim, enquanto você estiver fraco, lutando e tremendo, com fé na obra oculta do Espírito de Deus, não tema, mas renda-se. E quando você se entregar em rendição absoluta, que seja com a fé que Deus agora aceita. Esse é o ponto crucial, e é isso que tantas vezes esquecemos, que os crentes devem estar ocupados com Deus nessa questão da rendição. Estejam ocupados com Deus. Queremos obter ajuda, cada um de nós, para que em nossa vida diária Deus seja mais claro para nós, Deus tenha o lugar certo e seja tudo em todos. E se quisermos ter isso ao longo da vida, começamos agora e olhemos para Deus. Que cada um creia,
Eu, um pobre verme na terra e um filho trêmulo de Deus, cheio de fracasso, pecado e medo, me curvo aqui e ninguém sabe o que se passa em meu coração. Eu simplesmente digo: ó Deus, eu aceito os teus termos. Implorei por bênçãos para mim e para os outros. Aceitei os teus termos de rendição absoluta. Enquanto o seu coração diz isso em profundo silêncio, lembrem-se de que há um Deus presente que toma nota e anota em seu livro. Há um Deus presente que naquele exato momento toma posse de você. Você pode não sentir, pode não perceber, mas Deus toma posse se você confiar nele. Deus não apenas reivindica, opera e aceita quando eu ofereço, mas Deus o mantém. Deus mantém sua renda. Essa é a grande dificuldade de muitos. As pessoas dizem: muitas vezes fui tocado em uma reunião ou conversão e me consagrei a Deus, mas isso passou. Sei que pode durar uma semana ou um mês, mas desaparece. Depois de um tempo, tudo se vai. Mas ouça, é porque você não acredita no que eu vou lhe dizer e lembrá-lo agora. Quando Deus inicia a obra de rendição absoluta em você, e quando Deus aceita a sua rendição, então Deus se considera obrigado a cuidar dela e mantê-la. Você acredita nisso? Nessa questão de rendição existem Deus e um menos um verme. Deus, o eterno e onipotente Jeová. Verme, você terá medo de continuamente, dia após dia, momento a momento? Momento a momento, sou mantido em seu amor. Momento a momento, tenho vida do alto. Se Deus permite que o sol brilhe sobre você momento a momento, sem interrupção, Deus não deixará a sua vida brilhar sobre você a cada momento? E por que você não experimentou isso? Por que você não confiou em Deus para isso e você não se entregou absolutamente a Deus nessa confiança? Uma vida de rendição absoluta tem suas dificuldades. Eu nego isso. Sim, ela tem algo muito mais do que dificuldades. É uma vida que para os homens é absolutamente impossível. Mas pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, é uma vida à qual estamos destinados e uma vida que nos é possível. Louvado seja Deus. Creiamos que Deus a manterá. Alguns de vocês leram as palavras daquele santo idoso que, em seu 90º aniversário, falou de toda a bondade de Deus para com ele. Quero dizer, George Miller. O que ele disse que acreditava ser o segredo de sua felicidade e de todas as bênçãos que Deus lhe havia concedido? Ele disse que acreditava que havia duas razões. Uma era que ele havia sido capacitado pela graça a manter uma boa consciência diante de Deus dia após dia. A outra era que ele era um amante da palavra de Deus. Ah, sim! Uma boa consciência é completa obediência a Deus dia após dia e comunhão com Deus todos os dias em sua palavra e oração. Isso é uma vida de rendição absoluta. Tal vida tem dois lados. De um lado, rendição absoluta para fazer o que Deus quer que você faça. Por outro lado, deixar Deus realizar o que Ele quer. Primeiro, fazer o que Deus quer que você faça. Entregue-se totalmente à vontade de Deus. Vocês conhecem algo dessa vontade? Não o suficiente, longe de tudo. Mas digam absolutamente ao Senhor Deus: pela tua graça, desejo fazer a tua vontade em tudo, a cada momento de cada dia. Digam: Senhor Deus, nenhuma palavra em minha língua que não seja para a tua glória, nenhum movimento do meu temperamento que não seja para a tua glória, nenhum afeto de amor ou ódio em meu coração que não seja para a tua glória e de acordo com a tua bendita vontade. Alguém diz: você acha isso possível? Eu pergunto: o que Deus prometeu a vocês
E o que Deus pode fazer para encher um vaso totalmente entregue a Ele? Oh, Deus quer abençoá-lo de uma maneira que vai além do que vocês esperam. Desde o princípio, o ouvido não ouviu, nem o olho viu, o que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Deixar Deus realizar o que Ele quer. Primeiro, fazer o que Deus quer que você faça. Entregue-se totalmente à vontade de Deus. Vocês conhecem algo dessa vontade, não o suficiente, longe de tudo. Deus preparou coisas inéditas, bênçãos muito mais maravilhosas do que você pode imaginar, mais poderosas do que você pode conceber. São bênçãos divinas. Oh, diga agora, eu me entrego totalmente a Deus, à sua vontade, para fazer somente o que Ele quer. É Deus quem o capacitará a realizar a entrega. E por outro lado, venha e diga, eu me entrego totalmente a Deus, para que Ele opere em mim o querer e o realizar segundo a sua boa vontade, como Ele prometeu fazer. Sim, o Deus vivo quer operar em seus filhos de uma maneira que não podemos entender, mas que a palavra de Deus revelou. Ele quer operar em nós a cada momento do dia. Deus está disposto a sustentar a nossa vida. Apenas deixe que nossa entrega absoluta seja de confiança, simples, infantil e ilimitada. Deus abençoa quando você se rende. Essa entrega absoluta a Deus traz bênçãos maravilhosas. O que Acabe disse a seu inimigo, o rei Ben-Hadad: meu senhor, ó rei, segundo a tua palavra, eu sou teu e tudo o que tenho. Não diremos ao nosso Deus e Pai amoroso? Se dissermos isso, a bênção de Deus virá sobre nós. Deus quer que sejamos separados do mundo. Somos chamados a sair do mundo que odeia a Deus. Saia por Deus e diga: Senhor, qualquer coisa por ti. Se você disser isso em oração e falar isso aos ouvidos de Deus, Ele aceitará e lhe ensinará o que significa. Repito, Deus o abençoará. Você tem orado por bênçãos, mas lembre-se, deve haver entrega absoluta. Em cada mesa de chá você a vê, porque o chá é servido naquela xícara, porque ela está vazia e é trocada pelo chá. Mas coloque tinta, vinagre ou vinho nela, e eles despejarão o chá na vasilha? E Deus pode te encher, pode Deus te abençoar se você não estiver totalmente rendido a Ele? Ele não pode. Creiamos que Deus tem bênçãos maravilhosas para nós, se tão somente nos levantarmos diante dele e dissermos, seja com a vontade trêmula, mas com o coração crente: ó Deus, aceito as tuas exigências, sou teu e tudo o que tenho. Rendição absoluta é o que minha alma entrega a ti pela graça divina. Você pode não ter sentimento de rendição tão fortes e claros quanto gostaria, mas humilhe-se diante dele e reconheça que ofendeu o Espírito Santo com sua obstinação, autoconfiança e esforço próprio. Curve-se humildemente diante dele na confissão disso e peça-lhe que ele quebre o coração e o leve ao pó diante dele. Então, ao se curvar diante dele, simplesmente aceite o ensinamento de Deus de que na sua carne não habita bem algum. Romanos capítulo 7, versículo 18. E que nada o ajudará, exceto outra vida que deve entrar. Você deve negar a si mesmo de uma vez por todas. Negar a si mesmo deve ser o poder da sua vida a cada momento. E então Cristo entrará e tomará posse de você. Quando Pedro foi liberto? Quando a mudança foi realizada? A mudança começou com Pedro chorando e o Espírito Santo desceu e encheu seu coração. Deus Pai ama nos dar o poder do Espírito. Temos o Espírito de Deus habitando em nós. Chegamo-nos a Deus confessando isso, louvando a Deus por isso, e ainda confessando como entristecemos o Espírito Santo. E então, dobramos nossos joelhos diante do Pai para pedir que Ele nos fortaleça com todo o poder pelo Espírito no homem interior e que Ele nos encha com seu grande poder.
E à medida que o Espírito nos revela Cristo, Cristo vem viver em nossos corações para sempre, e a vida egoísta é lançada fora. Curvemo-nos diante de Deus em humildade, e, nessa humildade, confessemos diante dele o estado de toda a igreja. Nenhuma palavra pode descrever o triste estado da igreja de Cristo na terra. Gostaria de ter palavras para expressar o que às vezes sinto a respeito disso. Pensem nos cristãos ao seu redor. Não falo de cristãos nominais, nem de cristãos professas, mas falo de centenas e milhares de cristãos honestos e fervorosos que não vivem uma vida no poder de Deus ou para a sua glória. Tão pouco poder, tão pouca devoção ou consagração a Deus, tão pouca percepção da verdade de que um cristão é um homem totalmente rendido à vontade de Deus. Queremos confessar os pecados do povo de Deus ao nosso redor e nos humilhar. Somos membros desse corpo doentio. A doença do corpo nos impedirá e nos destruirá, a menos que venhamos a Deus. Devemos, na confissão, separar-nos da parceria com o mundanismo, da frieza uns para com os outros. Devemos nos entregar para sermos inteira e totalmente para Deus. Quanto à obra cristã, está sendo feita no espírito da carne e no poder do ego. Quanto trabalho dia após dia em que a energia humana, nossa vontade e nossos pensamentos sobre a obra se manifesta continuamente e em que há pouca esperança em Deus e no poder do Espírito Santo. Façamos uma confissão. Mas, ao confessarmos o estado da igreja e a fragilidade e a pecaminosidade do trabalho para Deus entre nós, voltemos a nós mesmos. Quem há que verdadeiramente anseia por ser liberto do poder da vida egoísta, que verdadeiramente reconhece que o poder do ego e da carne e que está disposto a lançar tudo aos pés de Cristo? Há libertação. Ouvi falar de alguém que havia sido um cristão fervoroso e que falou sobre o pensamento cruel da separação e da morte. Mas você não pensa assim, pensa? O que devemos pensar da separação e da morte? Isto, a morte era o caminho para a glória de Cristo, pela alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz. A cruz foi o berço da sua glória eterna. Você ama a Cristo? Você anseia por estar em Cristo? E ainda assim não se parece com Ele? Que a morte seja para você a coisa mais desejável na terra, morte para si mesmo e comunhão com Cristo. Separação. Você acha difícil ser chamado para ser inteiramente livre do mundo e, por essa separação, unir-se a Deus e ao seu amor, por essa separação, tornar-se preparado para viver e andar com Deus todos os dias? Certamente alguém deveria dizer: qualquer coisa que me leve à separação, à morte, por uma vida de plena comunhão com Deus e Cristo. Venha e lance essa vida do eu e a vida da carne aos pés de Jesus. Então confie nele. Não se preocupe em tentar entender tudo sobre isso, mas venha na fé viva de que Cristo entrará em você com o poder da sua morte e o poder da sua vida. Então, o Espírito Santo trará todo o Cristo, Cristo crucificado, ressuscitado e vivendo em glória ao seu coração.